O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pode e deve ser criticado. É um agente público de um dos três poderes da República e, embora não seja submetido ao escrutínio do voto, ele não está livre do escrutínio da opinião pública, nem de seus pares. E isso não tem nada a ver com apoiar Jair Bolsonaro ou defender o golpismo. Quem o critica, muitas vezes tem ressalvas, ou às vezes até repulsa, a forma como Moraes tem conduzido seu protagonismo institucional, ao volume de decisões monocráticas, à linguagem que às vezes parece mais política do que jurídica. A crítica é válida, inclusive, do ponto de vista técnico e legal. O Estado de Direito exige controle de poder, inclusive do judiciário. Agora, imaginar que as críticas que podem ser feitas a Moraes e o fato de que elas são convincentes para uma larga parcela da população seja suficiente para que a justiça recue e deixe a extrema-direita e o bolsonarismo agirem livremente, acho que já é condescendência demais com o que Jair Bolsonaro representa. Cá entre nós, fingir que as decisões de Alexandre de Moraes acontecem num vácuo político é, para dizer o mínimo, uma leitura ingênua dos fatos. Analisar politicamente o papel de Alexandre de Moraes sem considerar o histórico de Jair Bolsonaro como figura pública é se agarrar a uma falsa simetria. Porque Bolsonaro não começou a tensionar as instituições quando virou presidente da República. Muito antes disso, quando ainda era um deputado folclórico, ele já se dedicava a alimentar o caos, a corroer o debate democrático, a testar os limites da tolerância institucional. Em 2016, quando votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Bolsonaro fez daquele momento uma espécie de apoteose de provocação autoritária. Ele exaltou o golpe de 64, ele saudou um torturador, ele falou em comunismo, em inocência das crianças, em Foro de São Paulo. Ele saiu vaiado, mas saiu também aplaudido. Saiu ileso. E saiu principalmente com a convicção de que era possível transformar o seu destempero em capital político e eleitoral. Isso não é produto de um algoritmo ou de uma fazenda de robôs virtuais. É uma estratégia bem montada de usar a raiva, o ressentimento e a indignação como catalisador, em vez de procurar algum tipo de solução para isso tudo. A partir de 2011, Bolsonaro, que era tão somente uma espécie de sindicalista dos militares de baixa patente, construiu a sua narrativa política com base em confronto e ruptura. E isso tem consequências. Cá entre nós, o embate com Alexandre de Moraes não é a origem do problema. É uma das manifestações finais de um processo que Bolsonaro alimentou por mais de uma década. Você discorda de mim? Do Moraes? Do Bolsonaro? Do Lula? Tudo bem, é parte de uma democracia a gente discordar, debater, repensar, mudar de ideia. Sabe uma das ferramentas mais poderosas para a gente fazer isso? A informação. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. E aqui a gente valoriza muito, acima de qualquer coisa, esse processo, o de levantar ideias diversas, contrapor argumentos, buscar pontos de equilíbrio e encontrar o caminho do meio. Se você também valoriza isso, seja um assinante premium e apoie o nosso jornalismo. Em troca, a gente te oferece um monte de conteúdo legal em newsletters exclusivas e no nosso canal de streaming. E ainda promete estar sempre aqui, gratuitamente, abertos para trocar ideia, democraticamente. Quando analistas tentam avaliar o comportamento de Alexandre de Moraes como se ele estivesse agindo contra um político comum, inserido nas regras do jogo democrático, o que se está fazendo é ignorar a escalada de radicalização que partiu, em larga medida, do próprio Bolsonaro. E isso não significa passar pano para o Supremo. É possível e necessário criticar a centralização de poder em Moraes,
o Supremo tem agido muitas vezes distante daquela colegialidade ideal. Antes mesmo, os problemas do Supremo sempre foram muitos, com ministros que quebram o decoro, com indicações que escapam ao puro mérito, com mudanças de jurisprudência a depender dos ventos políticos. Mas também é preciso lembrar que Moraes não chegou a esse lugar sozinho. Ele está onde está porque muitos outros atores se omitiram. A Procuradoria-Geral da República, por anos, praticamente abdicou de sua função. O Congresso tem sido leniente diante do avanço da extrema-direita e, muitas vezes, cúmplice no esvaziamento do pacto democrático. O Executivo, na era Bolsonaro, atuou ativamente para minar as instituições. E mesmo agora, quando o Executivo mudou de mãos, há um medo, uma hesitação, há muito cálculo. E nesse cenário, Moraes foi acumulando poder e visibilidade por sua própria vaidade e também por inércia dos demais. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Moraes foi chamado ou empurrado para agir em momentos limite. E essa não é uma leitura só minha. O ministro Edson Fachin, que assume a presidência do Supremo em setembro, fez uma análise disso em uma palestra que ele deu na Fundação Fernando Henrique Cardoso, na segunda-feira. Em sua fala, Fachin defende uma compreensão mais ampla do funcionamento da democracia. Ele alerta que o Supremo não deve e não pode sustentar sozinho a arquitetura institucional do país. Em suas palavras, é preciso reconhecer que a democracia brasileira só será forte se for sustentada por uma rede de instituições: legislativo, judiciário, Ministério Público, imprensa, sociedade civil, executivo e, não menos importante, a classe política como um todo. E é esse ponto que talvez doa mais reconhecer. O problema não é só o Congresso, ou não é só o Supremo, é o sistema político quase total e boa parte de seus financiadores, da elite. A classe política, com suas valiosas exceções, tem evitado tomar posição clara diante do avanço da extrema-direita. O silêncio, a tolerância ou o cálculo tornaram-se formas eficazes de convivência com discursos que flertam com o golpismo o tempo todo. Num passado recente, países da Europa entenderam esse risco e criaram os verdadeiros cordões sanitários para impedir que a extrema-direita ganhasse força institucional, porque sabiam que esse tipo de movimento se alimenta da tensão permanente e tem como tática justamente esgarçar a relação com o judiciário, atacar ministros, desmoralizar cortes, desacreditar eleições. É um roteiro conhecido, eficaz e com alto retorno eleitoral. Mas justamente por conta desse retorno eleitoral, que é calcado em retroalimentar o ressentimento e a insatisfação com as poucas entregas da democracia, tanto lá fora como aqui, a classe política vem assistindo a esse roteiro se repetir sem reagir com a força necessária. Pior, muitas vezes endossou ou se beneficiou dele. É preciso lembrar que defender o judiciário contra ataques golpistas não é o mesmo que blindar decisões judiciais de crítica ou revisão. O caso do ex-presidente Lula é um exemplo disso. A anulação da sua condenação e a suspeição de Sérgio Moro se deram dentro do processo legal. O debate foi jurídico, passou pelas instâncias corretas. É verdade que ele teve como ponto de partida uma revelação jornalística, a Vaza Jato, mas ele foi conduzido institucionalmente dentro do próprio STF. Isso é diferente de convocar manifestação na porta de quartel, de gravar vídeo pedindo intervenção estrangeira, de espalhar desinformação sobre o sistema eleitoral, de tentar reverter processos judiciais com base em pressão popular ou em lobby internacional. Uma coisa é a crítica, outra coisa é a ruptura. O julgamento político das ações de Moraes, portanto, precisa vir acompanhado de uma memória honesta do que foi e ainda é Jair Bolsonaro, um agente do caos, da radicalização e da corrosão institucional.
Desde os tempos de deputado até os atos golpistas de 8 de janeiro, Bolsonaro atuou com método. Não foi um desvio, foi uma trajetória. E se as instituições brasileiras parecem hoje frágeis ou desequilibradas, é porque foram obrigadas a enfrentar uma tempestade autoritária sem colete. Fingir que tudo isso se resolve com neutralidade burocrática é desconhecer o tamanho da ameaça. A democracia não é um sistema automático. Ela precisa ser defendida, mas ela também precisa ser compartilhada. Se o Supremo está com a armadura gasta, é porque vem apanhando sozinho. Está mais do que na hora dos outros poderes e da classe política inteira entrarem em campo. Ei! Você que está comigo aqui no YouTube já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.